Só um minutinho. Tá tudo bem, Welton? Tá, eu só... Às vezes ele não aparece nas opções de compartilhamento o arquivo, é só abrir de novo. Vai dar certo aqui. Pronto. Aí, pessoal, quando colocar para apresentar, e vocês confirmam comigo se... Acho que aqui está aparecendo a tela, né, duplicada. Não sei por que não está aparecendo aqui. Welton, apareceu e saiu. Mas apareceu só a tela, né, não a apresentação mesmo. Não, apareceu a tela, então é só iniciar a apresentação. Tenta de novo. Tá. Pronto, agora vai. Só confirmem comigo se está aparecendo. Pronto, tá ok, tá aparecendo. Agora você tem que botar no modo de apresentação. Certo. Eu estou vendo aqui. Ok. No próprio PowerPoint, no teu PowerPoint. Pronto. Pronto. É porque que tu nem usa eu o Zoom, estava... né? Tu usa o Zoom. Isso, eu estava explicando para o Adriano que eu costumo usar mais o Zoom, mas a gente conheceu todos os aplicativos nesse período, né? Aí tem um jeito de ficar vendo o chat ao mesmo tempo. Aí essa briga toda no começo é para dar certo dessa forma. Bom, pessoal, então a temática que a gente vai falar hoje é sobre o músculo endócrino, né? Várias funções do músculo que antes eram atribuídas ao gasto energético do músculo, à resposta antioxidante do músculo, a redistribuição vascular, né, que quando o corpo está ativo, há uma redistribuição do fluxo sanguíneo para o músculo deixa de captar só 20% do débito cardíaco para estar captando cerca de 80% durante uma atividade física, consequentemente, outros órgãos têm o seu fluxo em percentual diminuído e vários benefícios que a atividade física trazia era atribuído não só, né, mas a essas características, mas recentemente foi visto que talvez o músculo se comunique diretamente com outros tecidos, não só gere essas adaptações de forma indireta. O professor Adriano já me apresentou, meu nome é Welton Godinho, eu não costumava utilizar esse sobrenome quando trabalhava de personal trainer, porque ele não é muito comercial, né? Por um R não fica gordinho e não é um nome muito bacana para um personal. Mas depois de entrar na docência ficou mais fácil de utilizar. Eu sou professor hoje, né, da Unifanó e da FVJ, como o professor Adriano comentou, no mês passado estava junto com o pessoal do colegiado de Educação Física da UES, faço doutorado em Fisiologia, no ISCB, pertinho de vocês, sou mestre em Fisiologia também pelo ISCB da UES. Tenho uma especialidade em Fisiologia e Biomecânica pela Estácio, na época FIC, e tenho uma especialidade em treinamento de força pela UES, e minha formação é quase toda na Universidade Estadual do Ceará, com exceção dessa especialidade em Fisiologia e Biomecânica. As células se comunicam entre si, certo? Existem várias teorias para o início da vida e na teoria mais aceita, que é a teoria do RNA, após
as estruturas começarem a se organizar de forma um pouquinho mais complexa, mas unicelularmente, que foram as primeiras células, vírus e bactérias que apareceram no corpo. Eu digo teoria porque na ciência teoria não é como no jargão comum, né, que diz assim, isso é só uma teoria. Na ciência, a teoria é a melhor resposta para um problema. Então, as células, quando começaram a se organizar em grupo e aparecer os primeiros seres multicelulares, elas viram que elas precisavam ter 3 características. Esse corpo, essa estrutura que continha mais meio ambiente, e eu falo meio ambiente, tanto meio ambiente interno, como o meio ambiente externo, seriam os receptores, por exemplo, que alteram mudanças químicas, percebem mudanças na temperatura. Essas células, elas precisavam de centro que integrasse todas essas informações, está quente, está frio, o pH está alto, o pH está baixo, meu nível de açúcar no sangue está alto ou está baixo, e organizasse uma resposta em conjunto das células. Quem tem essa característica é o sistema nervoso, né, que ele hierarquiza, ou seja, ele coloca numa posição de importância, que resposta tem que ser dada primeiro, e coordena essa resposta. E o corpo também precisava, esse corpo primordial precisava de células que dessem uma resposta para o ajuste a essa característica, como o sistema muscular, o sistema exócrino e o sistema endócrino. Para citar um exemplo bem simples, você percebe que é frio por termoceptores, né? O seu cérebro vê que aquela temperatura pode lhe trazer algum dano, comprometer aquela estrutura celular que você tem, e você faz uma resposta que foi efetuada por esse sistema nervoso através do músculo esquelético, por exemplo, tremendo. Então, esse é um exemplo dessa comunicação intercelular. As células se comunicam entre si de diversas formas, né? Aqui um resumozinho do que eu estava falando. As primeiras moléculas de sinalização, elas apareceram nas membranas das células, e existem formas de sinal extracelular, que é o que a gente estuda mais, como o sistema endócrino. Existem formas de comunicação entre as células por contato, que é a chamada junção comunicante. São proteínas, né, conexinas, que unem células. Então, um exemplo disso são as células cardíacas, que para passar o sinal elétrico tem conexinas, e esse sinal passa. E a gente também tem sinalizadores dependentes de contato, que, como exemplo, tem as integrinas, né, que além de estruturar a célula em resposta a alterações no meio externo, ela também tem cascatas de sinalização, que antes se achava característica só do sinal extracelular. As células se comunicam entre si para sobreviver, para crescer e se dividir, para se diferenciar, ou a ordem para morrer, né? Aquela célula não é mais funcional, ela prejudica o funcionamento das outras células e ela tem um comando, né, para morrer. Então, aqui a gente tem só um exemplozinho, né, de múltiplos sinais representados por essas letrinhas que estimulam a célula a sobreviver, por exemplo. Múltiplos sinais positivos e negativos, né, que somados permitem que a célula se duplique ou cresça, por exemplo. Então, essas são as características, né, e a importância da comunicação celular. A gente tem esses tipos de comunicação celular. A comunicação autócrina é quando a célula lança
substâncias para a própria célula, e aqui não necessariamente é a mesma célula, mas podem ser células do mesmo tipo, vizinhas, né, um sistema composto por várias células do mesmo tipo. O músculo tem esse tipo de sinalização, vou mostrar para vocês. A gente tem uma sinalização chamada parácrina, né, onde tem um contato bem próximo entre as células, mas são células diferentes. Aqui tem no exemplo as células alfa e beta do pâncreas, que sinalizam uma para a outra para a liberação de insulina e glucagon, uma regulando a outra. A gente tem um outro tipo de sinalização parácrina, que é a sinalização neural, tipo a contração do músculo esquelético, é um tipo de sinalização parácrina, tem uma distância bem pequena entre a célula neural e a célula alfa. E aqui, né, a sinalização endócrina clássica, que é mais estudada, que é a circulação de substâncias no sangue que vão sinalizar nas células que têm o receptor para essa substância. Além da neuroendócrina, né, que a única diferença da endócrina é que é uma célula neural que está liberando esse estímulo. Então, reparem aqui, ó, que a célula que tem o receptor tem resposta e a célula sem o receptor não tem resposta. Classicamente, são consideradas glândulas endócrinas o hipotálamo, o grande regulador de várias funções do corpo, de hidratação, de sede, saciedade, fome. A hipófise, né, antigamente chamada de a glândula mestre, mas que tem 55% das suas células como células de GH, regulando o crescimento, por exemplo, do resto do corpo. A gente tem a glândula tireoide, paratireoide, a suprarrenal, o pâncreas, né, que eu usei o exemplo da insulina agora há pouco, os ovários, são as glândulas sexuais, e os testículos. Normalmente, o sinalizador dessas glândulas são os hormônios. Os hormônios, habitualmente, têm como ação crescimento e desenvolvimento, reprodução, regulação da disponibilidade energética. Vários hormônios são reguladores energéticos, por isso que essa disciplina, né, o endócrino, é muito interessante para o nutricionista, principalmente. A manutenção do meio interno, eles podem modular o comportamento também. Muitos hormônios, principalmente os esteroides, estão próximos ao gene, então eles fazem ativação direta do gene, e tem outros mecanismos de ação que são por cascata de segundo mensageiro, né? Aí a gente tem aqueles segundos mensageiros clássicos, como o AMP cíclico e a IP3. Ou cálcio, né? Porque, na verdade, a IP3 acaba liberando cálcio. Uma revisão dessa nomenclatura já permitia, né, a inclusão de outros órgãos que, embora não pudessem ser considerados glândulas endócrinas, porque não tem como principal função a liberação de hormônios, mas que liberavam peptídeos para o corpo também, em resposta a sinais diversos. Entre esses hormônios, entre esses órgãos, né, tem o coração, tem o fígado, a própria pele, né, que libera a vitamina D, e vários outros órgãos foram admitidos como órgãos que têm função endócrina, que tem um fígado liberando o angiotensinogênico, o coração libera o peptídeo atrial natriurético, né, um regulador da pressão arterial, mostrando que essa comunicação celular é muito mais abrangente do que se considerava a priori, né? E como eu disse, essas glândulas, esses órgãos não podem ser considerados glândulas, porque não tem como principal função a liberação desses peptídeos, mas eles também liberam substâncias que caem na corrente sanguínea e vão se comunicando com outros tecidos do corpo.
Nessa relação inicial, ainda não aparecia o músculo esquelético, nem o tecido adiposo, né? O que era estranho, visto que são duas das células mais abundantes no corpo, tanto o tecido adiposo como o tecido muscular. Abundante e grandes, né, em tamanho. A partir dessa revisão, a partir desse trabalho de Peterson, esse trabalho é de 2008, veio a perspectiva do músculo ter uma ação endócrina também, do músculo liberar substâncias que teriam efeito em outros tecidos que não seriam atribuídos àquela característica que eu mencionei no início, do gasto energético aumentado, da redistribuição vascular, da regulação do estresse oxidativo, da diminuição de fatores inflamatórios, mas sim por uma sinalização direta desse peptídeo. O peptídeo, no caso, que foi investigado pelo grupo de Peterson, foi a interleucina 6. Já era admitido que vários tecidos no corpo liberavam interleucina 6, certo? E a interleucina 6, liberada pelo músculo esquelético, ela aumentava os níveis de glicose sanguíneo e agia no aumento da oxidação da gordura. Isso, a ação dessa interleucina 6 no tecido adiposo e fígado. Então, vira o quê? Que o músculo, ele libera interleucina 6, que durante uma atividade física, essa liberação é aumentada, que foi o que ele colocou nesse gráfico aqui abaixo. Aqui tem várias modalidades diferentes, né? E reparem que na corrida, o exercício contínuo e de baixa intensidade teve a maior liberação plasmática, né, de interleucina 6, os maiores níveis de interleucina 6. E essa interleucina 6, então, no fígado, teria um efeito do aumento da liberação de glicose hepática, e no tecido adiposo, teria o efeito do aumento da oxidação da gordura. Outras pesquisas, né, mostraram que existia uma dicotomia dessa interleucina 6, porque até então ela era vista como um agente pró-inflamatório e que estava bem associado a doenças, né, como a herpes, onde você tem aumentado o nível de vários agentes pró-inflamatórios, como a gente vê aqui. E a interleucina 6, o funcionamento dela, a cinética dela, era atribuída a essa característica também, principalmente a liberada por macrófagos. Diferentemente, a interleucina 6 do músculo liberada, né, durante a atividade física pelo músculo esquelético, ela teria característica anti-inflamatória, não estaria associada aos outros agentes inflamatórios, o que, em parte, explica o fato de algumas pessoas ficarem doentes ou gripadas quando fazem uma atividade muito prolongada. Como ela tem a interleucina liberada pelo músculo esquelético, teria essa característica anti-inflamatória, ela inibiria uma ação inflamatória que é necessária para a ativação do sistema imune. Então, é comum quem pratica esportes de alta intensidade, né, o pessoal do CrossFit, após dias de atividade puxada, né, que naquelas competições, ou o pessoal do triatlo, do Ironman, é comum a pessoa ter uma baixa imunológica de 1, 2, às vezes 3 dias, mais susceptível a ficar gripado, a adoecer.
E muita gente atribui essa característica do exercício muito extenuante à liberação da interleucina 6. A interleucina 6, em estudos posteriores, foi visto que tem uma associação também com a hipertrofia do músculo esquelético. Essa associação, na verdade, é ligada à regulação das células satélites. Já se sabia que as células satélites eram reguladas por agentes pró- e anti-inflamatórios. E esse trabalho mostrou que, na ausência da interleucina 6, tem uma migração menor das células satélites. As células satélites são uma das possíveis explicações da hipertrofia muscular, né? Músculos hipertrofiados em estudos, principalmente animais, mostram que tem uma migração inicial dessas células satélites e que agentes inflamatórios são estimulantes dessas células satélites. Existem até trabalhos que mostram que o uso de anti-inflamatórios, né, após um treinamento, pode diminuir essa migração das células satélites, e em alguns casos ocorreu realmente um menor remodelamento da massa muscular. As células satélites, aliás, desculpa, a interleucina 6 também, nesse outro trabalho, foi visto a sua influência na expressão do GLUT4. Aqui tinham animais que eram nocaute em GLUT4, e os animais que praticavam exercício. É bom explicar o que é nocaute, Welton, porque o pessoal da nutrição pode não saber. Perfeito. Nocaute e no-kill, né, são alterações genéticas. Você pega uma linhagem de animais, você pega um macho e uma fêmea, muda uma característica nas células germinativas, né? No macho você muda no espermatozoide, você tira ou acrescenta, né? Se acrescentar é no-kill, se bloquear é knockout. Você tira ou acrescenta uma característica genética, não é necessário mexer no DNA, basta você colocar substâncias que habitualmente inibem, né, aquela expressão, e você faz o cruzamento. Como a geração posterior só vai ter essa informação, né, ou do bloqueio, ou da expressão, ou da manifestação aumentada de uma característica, essa primeira linhagem pega essa característica bloqueada. Então, muitos trabalhos em animais, principalmente, utilizam animais nocaute, que bloqueiam alguma característica genética. Tem animais que têm tendência a ser diabéticos, tem animais que têm tendência a ter Alzheimer, por exemplo, e tem animais que são no-kill, né, que expressam muito alguma característica genética. Tem essa característica a partir da alteração das células germinativas dos procriadores, do casal que deu origem a esses animais. Então, o que foi visto foi que os animais que tinham a interleucina 6, aqui foi o no-kill, na verdade, da interleucina 6. Os animais que tinham no-kill da interleucina 6, eles tinham uma diminuição dos níveis de GLUT4. O GLUT4, isso aqui com certeza vocês veem muito na graduação, é um transportador de glicose, está muito presente no adipócito e no músculo esquelético. Então, ele, durante o exercício ou com a sinalização da insulina, ele migra, né, para a membrana e permite a entrada de glicose. E foi visto, então, que a interleucina 6 aumenta a expressão, né? Não foi visto que realmente aumenta a quantidade de GLUT4, a proteína GLUT4, mas foi visto que aumenta a expressão desse transportador de glicose quando os animais eram suplementados com a interleucina 6, e quando ela era bloqueada, tinha uma diminuição dessa expressão do...
Então, na interleucina 6, principalmente, foi muito pesquisado esses efeitos metabólicos, né? Aqui só um resumozinho do que eu disse. E a interleucina 6 pode induzir a hipertrofia do músculo, ao aumento da circulação da glicose, ao aumento da lipólise, a lipólise do próprio tecido adiposo, algumas outras proteínas, né? Dava para dar uma aula todinha só sobre isso aqui, né? Porque tem uma proteína que é muito interessante, que é a leptina, né? Que é associada aos níveis de saciedade do corpo, e a interleucina 6, ela aumenta a quantidade, né, dessa proteína, da leptina, desse peptídeo. O mesmo grupo, né, de Peterson, lançou depois uma perspectiva mais abrangente sobre essa sinalização do músculo esquelético. Nessa perspectiva, nessa revisão, vários trabalhos foram unidos e se mostrou que, além da interleucina 6, o músculo esquelético libera diversas outras substâncias. Acho que caiu, não foi? O Elton? Nossa, acho que voltei. foi. Desculpa. Ah, tá aqui. Desculpa, tá aí. A apresentação não está mais aparecendo não, né, para vocês? Não. Não. Tá, vou colocar de novo, viu? Só um minuto. Tu tá usando muito o Zoom, rapaz. Eu estou usando demais o Zoom aí. Não, mas tá ótimo, tô brincando. Aí, ó, tá bem legal a aula, Alexandre tá falando. Pronto, vamos voltar. Mas tem esse problema mesmo. Tem esse problema mesmo, viu, Adriano? Se a gente fica usando só um instrumento. Por que tu não coloca no modo de apresentação? Vou colocar, vou já maximizar. Aí tá pequeno, entendeu? Ó. Assim melhora? Aí sim. Pronto. Porque tava pequeno. Ah, agora tá bem melhor. Deixa eu até tirar uma foto aqui para te mostrar depois. Tá ótimo assim, tá? Obrigado. Nada. Então, né, esse mesmo autor, que é o Pederson, ele trouxe essa outra perspectiva, né? Músculo, exercício, obesidade, o músculo esquelético como um órgão secretório, um órgão que secreta outras substâncias. E além da interleucina 6, ele trouxe diversas outras substâncias, né? Como a miostatina, que entre o pessoal da educação física já é bem estudado, né? Que é um agente autócrino, o músculo libera para o próprio músculo esquelético, é uma regulação do crescimento do músculo. A interleucina 6, fazendo efeito em diversos tecidos. O IGF, né, que antigamente se acreditava que era só o hepático que circulava, o músculo esquelético também produz. Outras interleucinas, como a interleucina 8, e os fatores de crescimento do cérebro, como o BDNF, fator de crescimento do nervo, né, cerebral, branch cerebral, também é produzido pelo músculo esquelético, mas, sem dúvida nenhuma, o que está sendo mais debatido, mais estudado atualmente é a irisina, que a gente vai falar um pouquinho dela também. Esse é o mesmo grupo, né, que eu falei, como eu disse, ele traz em 2012 essa perspectiva, vocês podem ver que é algo relativamente recente, 2012 para cá, e muitos trabalhos estão saindo quase que diariamente após
essas publicações, sobre essas substâncias. Principalmente sobre a irisina. A irisina ficou popular, né, aqui no Brasil, porque em 2009 saiu uma reportagem mostrando que ela tinha efeito positivo sobre o mal de Alzheimer, e essa reportagem foi diferente da maioria dos trabalhos que a gente faz, né, até por ter uma linguagem um pouco complexa para a maioria das pessoas, por ter sido produzido por um grupo de brasileiros da UFRJ e por ter saído numa das maiores revistas científicas do mundo, a Nature, saiu várias reportagens mostrando o efeito da irisina e do exercício na proteção ao mal de Alzheimer, e recentemente vocês devem ter visto também os efeitos da irisina sobre a Covid-19. O que é a irisina? Várias células do corpo todo têm um domínio de membrana, certo? Chamado FNDC5, ou domínio de fibronectina do tipo 3. É uma proteína de membrana com funções estruturais, mas que também tem uma função de sinalização. O que é a sinalização dessa? A imagem disso, viu, pessoal? Essa proteína de membrana, não só da membrana plasmática, mas da membrana de várias organelas, é clivada e libera esse peptídeo aqui, ó. Aqui tem uma proteína toda, o gene, na verdade, e aqui eu tenho a parte que é liberada. A esse pedaço do domínio de fibronectina 3 se deu o nome de irisina. A irisina é, então, um fragmento dessa proteína de membrana, FNDC5. Ela tem esse nome em homenagem à deusa Íris, que é a mensageira dos deuses, na verdade. Então, o cientista, a mensageira do músculo esquelético, e ela tem múltiplos efeitos, né? Um eu já destaquei agora há pouco, que parece ser benéfica sobre o mal de Alzheimer, mas eu estou adiantando um pouco a história, porque as primeiras pesquisas com a irisina foram em relação à perda de peso. A irisina, ela é bem pesquisada, o efeito dela no tecido adiposo. Isso aqui foi basicamente o que eu disse, pessoal, ó. A FNDC5 é uma proteína que está presente em várias membranas, certo? O exercício estimula a produção gênica da FNDC5. Geralmente, o exercício prolongado parece ter esse efeito, porque foi visto uma ligação entre a MP quinase, que é uma proteína que está alta quando o AMP aumenta, né? E lembrando aquela parte de bioenergética, né, que o Adriano domina muito bem, quando eu tenho níveis crescentes, né, de ADP, AMP, a atividade dessa enzima aumenta e ela regula a célula para ficar mais econômica. Então, a célula tende a se vascularizar mais e receber mais O2, tende a diminuir de tamanho para ficar gastar menos energia, aquelas consequências adaptativas, né, que o exercício aeróbico traz, boa parte delas são intermediadas pela AMP quinase. Por isso que se atribui a irisina, a FNDC5, mais a exercícios prolongados, como o exercício de característica aeróbica, como a corrida. Então, a gente tem essas vias de sinalização que aumentam a quantidade de FNDC5, e, como eu disse para vocês, ainda é desconhecida a protease, né, a proteína que quebra a irisina. Não está identificada, porque pode ser simplesmente a tensão mecânica, que ativa outros mecanismos de membrana mesmo, que fazem essa clivagem. Isso aqui ainda é relativamente recente, então ainda precisa ter essa resposta.
A irisina tem, né, a circulação de irisina tem efeitos no cérebro, no pâncreas, no músculo, no tecido adiposo, sem detalhes no músculo, no tecido adiposo, a gente vê um aumento da lipólise, uma diminuição da acumulação de lipídios. No pâncreas, a gente vê uma maior secreção de insulina e glucagon. No cérebro, a gente vê uma regulação do apetite, e alguns trabalhos mostram que o consumo de glicose, né, a compulsão por glicose, fica diminuída também, com níveis altos de irisina. Inclusive, foram detectadas, né, em algumas regiões do cérebro, a própria irisina, a própria FNDC5. Boa parte dos estudos com a irisina é no tecido adiposo, certo? No tecido adiposo, ela ativa a AMP quinase. No tecido adiposo, ela estimula a migração do GLUT4 para a membrana. Isso deixa o tecido mais ativo. Isso deixa o tecido metabolicamente mais ativo, mas a principal ação da irisina no tecido adiposo, com certeza, é a estimulação da produção das UCPs, né? O que é o UCP? Aí, de novo, pegando o gancho com a disciplina que o Adriano fala, né, de bioenergética, na cadeia transportadora de elétrons, a UCP, ela, no lugar de promover uma maior produção de ATP, a partir daquelas vias oxidativas, ela produz calor. Então, ela é muito abundante no tecido adiposo marrom. Então, o que é que estão pesquisando com a irisina? Que a irisina, no tecido adiposo branco, estimula o brownie desse tecido, estimula o escurecimento desse tecido, faz com que esse tecido tenha características que são mais presentes no tecido adiposo marrom. Então, é por isso que ela é muito estudada para emagrecimento, ela é muito estudada, muito estudada a sua ação nesse tecido em específico. Isso até explica um pouco do trabalho da COVID, que depois eu vou dizer para vocês. Aqui há alguns efeitos sistêmicos da irisina, né? Eu já falei para vocês, a maior produção das UCPs. Ela aumenta o consumo de oxigênio no repouso, principalmente do oxigênio noturno. Ela aumenta a quantidade de insulina circulante. Ela melhora os níveis de glicose. Então, ela tem vários efeitos sistêmicos, sempre no controle do metabolismo, sempre no aumento da termogênese. Esse é um trabalho diferente daquele que eu citei anteriormente, né, mas ele vai nessa mesma linha de raciocínio, mostrando que a miosina, dependente de PGC1-alfa, né, aí só fazendo um review aqui, ó, eu falei da AMP quinase, mas o fator de transcrição mesmo, né, aquele que está pertinho do gene, que é ativo por AMP quinase, é a PGC1-alfa. Então, ela tem todos esses efeitos. Ok. Depois começaram a pesquisar os efeitos da irisina além do metabolismo. E viram que a irisina, ela aumenta os níveis do BDNF no cérebro. O que é BDNF? É um fator de crescimento, um fator de plasticidade neural, associado à formação de memória, associado a novas células cerebrais em locais específicos, obviamente, onde isso é possível, e é associado também à plasticidade neural, quando o neurônio ele começa a ter mais ramificações, começa a ter mais dendritos, né? Então, a FNDC5, ela aumenta
o BDNF, né, a irisina, consequentemente, né, aumenta o BDNF, e tem até um feedback aqui, que quando esse BDNF é aumentado, ele inibe, né, a liberação e a produção gênica de FNDC5. Essa resposta FNDC5-BDNF foi vista em vários tecidos, e a gente vê no hipocampo, né, que é o tecido cerebral que aonde é atribuída a formação e armazenamento das memórias, tem uma alta expressão aumentada, né, do BDNF em resposta à irisina. Esse é o artigo que eu falei para vocês, ó, produzido por um grupo de brasileiros. Esse artigo ele foi publicado na Nature. Aqui eu tinha ratinhos knockout que desenvolviam mal de Alzheimer, e eles comparam. Isso aqui é um neurônio de um ratinho que vai desenvolver o Alzheimer. Reparem, ó, que essa partezinha dentro, que está mais escurinha, é a atividade do neurônio. Reparem que esse aqui está quase sem atividade, ó, só a área escurecida. Aqui é um neurônio normal. Esse neurônio é bem cabeludo, isso aqui são os dendritos, né, que eu estou falando. Oi, Adriano. Não dá para ver onde é que tu está apontando, eu não estou vendo, conseguindo ver. Ah, tá, é porque eu pensei que meu apontador mostrava. Agora eu estou vendo, desculpa. Pronto, tranquilo. Então, a gente tem aqui, ó, esses pontinhos aqui, mais escurinhos, são a atividade do neurônio, certo? E aqui a gente vê pouquinha atividade no animal induzido ao Alzheimer. Animal induzido não, um animal que vai desenvolver Alzheimer, né? O animal geneticamente modificado. Aqui a gente vê que as ramificações dele são pouquinhas. Aqui são os dendritos, ó, são as conexões que o neurônio faz com outros neurônios. E aqui a gente tem um animal normal, com vários dendritos, a atividade celular normal. Esse aqui é um animal normal que tomou irisina, nível de atividade celular muito grande, muitos dendritos também. E esse aqui é um animal que é geneticamente modificado, mas que tomou irisina, onde ele tem uma atividade celular bem maior e uma quantidade de dendritos bem maior do que o animal que desenvolve o Alzheimer naturalmente, né? Então, aqui tem uma relação entre as espinhas sinápticas, que são esses dendritos que eu estou falando para vocês, em cada animal, e o animal que tenderia a ter Alzheimer, mas tomou irisina, não tem diferença significativa em relação ao animal normal. E o animal que desenvolve o Alzheimer normalmente, a espinha dendrítica é bem pequena em relação a os outros animais. Então, foi esse trabalho... Oi. Eu tenho uma pergunta. Vai ser assim, no decorrer da apresentação, né, professor, as pode perguntas? Fazer. Sim, pode fazer intervenção. Tá. A irisina, como é feita essa suplementação? E eu queria saber se ela é utilizada já hoje em dia, se os artigos já informam a quantidade e tudo mais para ser aplicada, né, na prática. Ainda não tem uma suplementação com irisina, mas é questão de tempo, eu acredito, né? Mas ela não é comercial ainda, e normalmente se atribuem níveis de irisina a níveis de atividade física, né? Então, normalmente, após uma atividade bem intensa, fica 1,6 nanogramas de irisina por ml circulando. Respondi? Respondeu, obrigada. Então, esses ratinhos, eles eram submetidos a uma atividade física para... Boa pergunta. Esses animais, na verdade, até essa altura do campeonato aqui, ainda tinham dúvida se a irisina passava a barreira hematoencefálica. Na verdade, essa dúvida ainda existe, né? Se a irisina que é produzida no corpo
ela passa a barreira hematoencefálica, porque ela é um peptídeo, e ela é relativamente grande, e faz efeito dentro do cérebro, ou se eu tenho o FNDC5 dentro do cérebro, que é liberado e tem esse efeito. Então, se tinha essa dúvida, se tem essa dúvida, na verdade, esses animais sofreram uma cirurgia esterotáxica, a gente até faz lá no laboratório, e tiveram a irisina diretamente depositada no cérebro. Ok? Ok, eu fiquei pensando assim, não é muito aplicável, né? Mas dependendo talvez da situação, até seja Ainda viável tem, do nível de Alzheimer. ainda tem que ser identificado, mas a grande conclusão do estudo foi que quando eu tenho níveis de circulantes, como esses animais ainda vão desenvolver o Alzheimer, quando eles sofreram essa cirurgia, eles não manifestaram tanto as características da doença em termos de atividade celular e no termos de quantidade de dendritos, né? Então, o que a grande conclusão desse estudo era um efeito protetivo que o exercício teria em relação ao Alzheimer, mas ainda está sendo pesquisado, viu, se ela passa a barreira hematoencefálica. No meu trabalho agora de doutorado, inclusive, a gente está olhando se tem um aumento da expressão gênica do FNDC5 no cérebro, e a gente também vai tentar visualizar se tem lá e se existe esse aumento. Tá certo, obrigada. Nada. O mesmo trabalho, ele também traz um trabalho com humanos, certo? Ele teve essa parte com os animais geneticamente modificados, mas ele trouxe esses dados com humanos também, mostrando os níveis plasmáticos de irisina em pessoas inativas, que é esse aqui de baixo, os níveis de pessoas normais, os níveis de irisina em pessoas normais ativas, que são esses aqui de cima. E aqui eu tenho os pacientes com Alzheimer, e eu tenho níveis reduzidos nos inativos, e mesmo nos ativos eu tenho níveis reduzidos de irisina, mostrando que talvez tenha uma relação entre a doença, né, e os níveis circulantes de irisina. Esse foi outro trabalho que saiu na mídia agora, né? Esse trabalho tem alguns dias que foi lançado, que é o efeito da irisina na modulação dos genes do coronavírus em tecido adiposo. O autor fala sobre a obesidade, né, que é um fator de risco, deixa pacientes mais susceptíveis à infecção grave pela SARS-CoV, que é o nome do vírus, né, e que a irisina tinha um efeito positivo nessa inflamação. Ele viu nessas culturas que diversos genes que são mais expressos durante a COVID tinham sua produção diminuída. Ele viu nessas culturas que genes que são interessantes para a proteção à COVID tinham sua produção aumentada. E concluiu, né, que a irisina teve um efeito bastante positivo sobre esses genes, e que o resultado, isso aqui eu estou pegando as palavras do autor, certo? Esses resultados indicam que o tratamento com irisina pode terminar em uma redução da taxa de infecção da SARS-CoV em células humanas. Limitações do estudo, né, que a grande mídia não mostra, ele pesquisou só no tecido adiposo. Era interessante ver esse trabalho no tecido pulmonar, o efeito da irisina no tecido pulmonar. Ele viu em culturas de célula. A cultura de célula, ela tem grandes diferenças do meio em vivo, né, porque aquelas sinalizações que a gente comentou no início ficam todas diminuídas,
E detalhe, que eu acho que é o detalhe mais importante, o adipócito, na cultura, ele não expressa a enzima conversora de angiotensina 2, que é o possível receptor do COVID, né, que é a ACE2, ele não expressa. Então, não se viu o efeito da irisina diretamente sobre esse receptor, mas sim sobre várias outras enzimas que estão envolvidas, né, na COVID. Mas era interessante ter visto nesse receptor, em outros tecidos, principalmente no tecido pulmonar, e a grande mídia mostra, né, de uma forma que a população entende um pouquinho distorcida. Mas, de toda forma, foi mais um efeito positivo da irisina, porque o tecido adiposo é muito abundante, como eu disse para vocês, e se o vírus vê nesse tecido um local de proliferação, ele pode se espalhar de forma mais facilitada. O outro detalhe desse tecido é que ele viu mais expressão gênica, né? Ele não chegou a ver a produção final dessas proteínas. E entre a expressão e a produção da proteína tem um caminho um pouco distante. Mas, de toda forma, um resultado positivo para a irisina. Tá aqui os dados, né, mostrando essas diversas enzimas que tiveram sua expressão aumentada e que são alvos de drogas, né, hoje, que estão em produção. Mas o próprio autor diz, né, que são necessárias pesquisas no tecido pulmonar. O músculo esquelético, além desses dois peptídeos, ele também produz o IGF. O IGF é um fator responsivo ao GH. A tese antiga, né, dizia que o GH saía da pituitária, né, da hipófise anterior, sinalizava para o fígado produziu o IGF, que era chamado de somatomedina, e a somatomedina fazia o efeito no osso. Teve uma nova hipótese na década de 80, onde esse IGF, que era produzido no fígado, sinalizava para o músculo também, para o osso, e diminuía os níveis de GH. E a hipótese das somatomedinas, essa aqui, diz que o músculo libera seu próprio IGF em resposta ao GH, é ele que vai ter esses efeitos benéficos no músculo. Esse IGF do GH também sinaliza para os ossos, certo? E o IGF hepático, ele funcionaria mais para regular a produção do IGF da hipófise anterior. Essa é a hipótese das somatomedinas, de 2001, que já traz essa perspectiva do músculo esquelético liberando seu próprio IGF. Aquela função parácrina que eu falei para vocês da miostatina, a miostatina é produzida pelo próprio músculo esquelético, certo? E ela libera a promiostatina, essa é clivada e sinaliza para tecidos esqueléticos próximos ou até mesmo para a própria célula que liberou. Então, isso é uma função eutácrina, na verdade, ou autócrina, eu coloquei parácrina aqui. Só vai ser parácrina se for com tecidos diferentes. A miostatina funcional, ela inibe a proliferação das células satélites. Quando ela é bloqueada, isso aqui é um exemplo clássico de nocaute, viu, Adriano? Pesquisas com animais nocaute e miostatina. Eu tenho um aumento da proliferação da célula satélite e, consequentemente, um aumento dos mioblastos. E aqui a gente tem algumas pesquisas, né, mostrando animais, um ratinho sem miostatina, um ratinho com miostatina e um ratinho sem miostatina aqui embaixo. Aqui um Euroblue, né, uma raça de touro
geneticamente modificada para não ter miostatina, fica parecendo um búfalo. Aqui a gente tem aqueles cachorros corredores, aqueles magrinhos, sem miostatina. O gene da miostatina é esse daqui, ó, o GDF8. Ele é bloqueado, a produção dele, nesses animais nocaute. Um ratinho sem com miostatina e um ratinho sem miostatina. E esse trabalho aqui, que eu acho bem interessante, que é de um grupo de pesquisadores europeus, né, que mostra o animal controle, o animal geneticamente modificado para não produzir miostatina, mais musculosozinho, ó. E um animal que, além de ser geneticamente modificado para não produzir miostatina, se acrescenta o folistatin. Folistatin é uma substância produzida pelo fígado que já bloqueia naturalmente a miostatina. Então, quando eu tenho a mudança genética e a liberação dessa substância, eu tenho um animal que chega a ter 327% de massa muscular a mais do que o animal controle. Então, às vezes, sobre doping genético, e a maioria dos doping genéticos são para infecção, né, de uma característica, para acrescentar uma característica, e no caso da miostatina eles querem bloquear. Porque além de bloquear dessa forma, né, em animais, você pode utilizar RNAs inibitórios, que bloquearia, mas bloquearia especificamente na região onde foi aplicada. E o lactato também parece que tem efeito, lactato, aquele produzido durante a contração, por vias não oxidativas, parece ter um efeito também em outros tecidos do corpo. Ele também pode ser uma forma de comunicação, ele influencia, tem uma influência óbvia, né, sobre a energia de outros tecidos, porque ele pode ser utilizado como um prepulsor para a produção do piruvato. O tecido que recebe o lactato pode retirar aqueles H+, e produzir piruvato, e ter energia, né, para a contração muscular, por exemplo. Ele também foi visto efeitos no metabolismo do lipídio. No metabolismo do lipídio, ele diminui a lipólise, já que ele é uma fonte energética, né? Ele poupa o tecido adiposo de ter que utilizar a via glicolítica. Ele tem efeitos na formação da memória também, por mecanismos que ainda não são claros. E esses efeitos na formação da memória são através do receptor de ácido hidrocarboxílico, né, que é o HCA1. É esse aqui. Aqui não tem na imagem, mas tem outro na frente. O lactato parece ter um efeito epigenético também, só fazendo uma consideração, né, a genética é uma das máximas do Darwin, que a genética não muda, mas você pode ter mudanças ao longo de gerações, que é chamado de mutação, é adaptação ao meio, mas Lamarck, ele dizia que você pode herdar algumas características. A teoria da epigenética diz o seguinte: meu DNA não muda, mas eu posso fazer com que alguns genes sejam genética. Os fatores de epigenética normalmente são o metil, para bloquear a produção de alguma proteína, e o acetil, para estimular a produção de determinada proteína. Então, esse trabalho, ele trouxe uma perspectiva do lactato também ser um regulador metabólico, né, que mudaria epigeneticamente os genes. Então, a gente tem aqui, né, o DNA, um exemplo de lactação. Aqui eu tenho uma resposta dos genes inflamatórios sendo expressos.
Aqui eu tenho a lactação da lisina, né? A lisina é essa fitinha que cobre as histonas, onde está enrolado o DNA. Então, eu tenho aqui, ó, à medida que a lactação da enzima, aliás, a lactação da lisina aumenta, ó, à medida que vai aumentando, a expressão de genes inflamatórios vai diminuindo e a expressão homeostática normal vai aumentando também. Então, a gente tem esse momento aqui, ó, onde a lactação é baixa, a gente tem esse momento aqui onde ela é baixa, até por aqui, mas a partir daqui, ó, o aumento dela coincide com a descida dos genes inflamatórios e o aumento da expressão dos genes homeostáticos. E o lactato também, né, ele, como eu disse para vocês, ele parece que tem um efeito na produção da memória. Aqui são efeitos em órgãos, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta, rapidinho. Okay. O slide anterior, tu mostrou um macrófago, né? Certo. Ou seja, aí aparentemente está tendo glicólise no macrófago. Isso. Seria reprodutível no músculo esquelético? A gente poderia pensar assim também? Sim. Por exemplo, existiria, não sei, né? Porque uma coisa é você ter ali o lactato a 3, 4 milimolar, outra coisa é ter 17, 18, 20 milimolar. Isso seria o tempo todo assim, aumentado, progressivo, com a expressão gênica inflamatória diminuída, quanto maior a produção de lactato. Tu sabe se tem algum trabalho mostrando isso? Não, ainda não. O que mostra, Adriana, é que os autores, né, desse trabalho, eles utilizaram esse tecido inicialmente, porque nas condições que eles tinham era o que era mais fácil, né, de verificar essa lactação, mas o músculo ele é o maior produtor e é o maior consumidor do lactato, e esse lactato é aquele produto final mesmo, o piruvato com 2H+, então provavelmente tem esse provavelmente eu estou trazendo as expressões dos autores, né, provavelmente tem esse efeito de lactação. Esse trabalho é muito novo, Adriano, não tem a data aqui ainda, eu não coloquei nessa imagem, né, mas ele é desse ano, e provavelmente várias dessas outras perguntas, né, elas ainda vão ser esclarecidas. Ok? Excelente, valeu, obrigado. Nada. Então, esse outro trabalho, também desse ano, né, ele mostra adaptações em resposta ao lactato a nível orgânico, né, a gente vê a ventilação, o ritmo circadiano, a memória aqui, ó, como aquele outro trabalho citava, adaptações a nível celular e adaptações a nível molecular, na produção de energia, nos canais de potássio, no pH, e talvez tentando resolver esse trabalho da memória e aquele outro citado anteriormente, esse outro trabalho talvez já tivesse a resposta em 2016. O que é que ele mostra? Que tem uma correlação entre lactato e angiogênese, certo? E que os animais que eram nocaute, né, e de novo, os animais que não produziam esse receptorzinho aqui, eles não tinham angiogênese, e que ficou parecendo, pelo estudo, que o lactato, ele estimulava a produção desse fator de... Isso aqui é um IGF também, né? Só que é um IGF relativo à vascularização, é o fator de crescimento do nervo, aliás, vascular, endotélico vascular, e ele fica aumentado na presença de lactato quando eu tenho esse receptor. A partir desse trabalho de 2016, viram a resposta desse receptor, o HCAR1, ao lactato, e viram esse efeito na angiogênese mediado pela presença desse receptor. Porque a gente fala muito da substância
e às vezes a gente esquece que quem interpreta, né, esse sinal que está sendo lançado pelas células é o receptor. E esse trabalho mostra, então, um aumento dessa angiogênese, né, um aumento da quantidade de vasos, angiogênese quer dizer isso, em animais que tinham o lactato e em animais que tinham exercício, que praticavam exercício. E aqui era proporcional, pegando um gancho da pergunta anterior do Adriano, à medida que tinha níveis mais altos de lactato, tinha uma resposta angiogênica maior, mas com certeza o corpo em algum momento atinge um nível onde essa produção não cresce da mesma forma, não cresce exponencialmente, ela ou se estabiliza ou cresce de forma mais lenta. E as novas perspectivas, né? Tá encerrando, viu, pessoal? Às vezes eu falo demais. As novas perspectivas são a produção de substâncias do músculo esquelético, que são chamadas de exossomos. Antigamente achavam que o endossomo destruía, né? O lisossomo destruía o lixo do músculo esquelético, das células em geral. Essas substâncias eram exocitadas, só que hoje viram que essas substâncias liberadas pelo músculo esquelético, elas contêm microRNAs que têm efeitos em diversas células do corpo. Esse autor desse trabalho chamou, no lugar de exossomos, de exossomos, né, em homenagem ao exercício físico. Essa revisão foi feita em 2016, e vários outros trabalhos foram produzidos, né, até que, nesse ano de 2020, produziram esse trabalho, explicando mais ou menos o papel, né, dessas vesículas do músculo esquelético em outros tecidos, e mostra que, além da resposta dessa própria vesícula, né, ele tem o tecido que recebe, ele se adapta, criando jangadas lipídicas. O tecido que recebe constantemente esse sinal, ele se adapta, facilita a endocitose. Há uma liberação de cálcio maior nesse tecido, e mostra também que tem uma fusão, né, dupla. Tanto o exossomos pode migrar do músculo esquelético e ser endocitado pelo tecido, como ele pode ser carregado, né, vou dizer assim, ou ele pode circular por meio de microvesículas, né, como a insulina faz para sair, né, só que a insulina sai, ela é exocitada e a microvesícula é incorporada novamente à membrana plasmática, né? Aqui, no caso, ela sairia junto com os microRNAs. Esses aqui são os RNAzinhos que eu estou falando, ó, que eles trariam os outros tecidos, principalmente respostas em pesquisa. Como eu falei para vocês, o primeiro artigo é de 2016, é só uma revisão. E esse trabalho agora traz os mecanismos, né? Talvez esse ano ainda, o próximo ano, saiam trabalhos mostrando os efeitos em tecidos específicos dessa sinalização. Então, pessoal, era isso. Isso aqui são alguns contatos. Eu peço desculpas se eu prolonguei demais, é um assunto ao máximo, mas Poxa, foi o mais simples que deu. Eu, por mim, eu ficaria aqui mais uma hora escutando você. Você está cada vez melhor. Obrigado, Adriano. É bom a gente ver uma pessoa que tem satisfação, prazer em estudar, né? Só fazer um pequeno relato aqui para o pessoal. O Elton, ele tinha um sonho de ser professor universitário, estava trabalhando com personal, isso faz alguns anos, né, já.
E ele era um cara muito bem sucedido na área de personal, muito conhecido, mas ele simplesmente resolveu seguir o sonho dele, né? E hoje, cada vez mais, se mostra uma pessoa estudiosa, respeitada, está com a didática cada vez melhor, apresentando um conteúdo dessa complexidade de maneira simples, fácil, objetiva. É muito bacana, viu, Elton? Fico muito feliz, cara, que você tenha nos ajudado a entender um pouquinho da parte endócrina do músculo, que é uma coisa que eu acho que pouca gente discute, né? Entende, né? E trouxe muitas coisas novas, bacanas, falou aí interleucina 6, irisina, falou um pouquinho de lactato, dá novas perspectivas, isso é muito bacana. Eu acho que tem muito a se estudar ainda sobre as ações, né, dessas proteínas de maneira sistêmica, né, que são liberadas pelo músculo. Muito legal isso aí, viu, cara? Na nutrição, acho que é bem mais comentada as adipocinas, do que miocinas, com certeza, né? Inclusive, o Aricles estuda muito a parte de adipócitos, né, que é lá do nosso programa de pós-graduação, tá? Então, só a nível de curiosidade, Adriano, o termo miocina, ele foi inclusive inspirado nas adiponectinas, que deram, né, esse nome às substâncias que o adipócito libera, aí batizaram de miocinas por causa disso. Tá. Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a aula do Elton, sobre a palestra? Tem alguém que tem alguma curiosidade? Eu queria falar só um pouquinho, professor. Primeiro, parabenizar o Elton, dizer que a apresentação é muito rica, né? Muito cheia de detalhes. E graças a Deus, Elton, que você fala devagar, porque senão eu não tinha captado nem a metade, né? Você tem uma didática bem simples, né? Uma apresentação bem tranquila também, porque é um assunto cheio de minúcias. E, professor Adriana, vou precisar assistir essa palestra do Elton pelo menos mais uma vez para conseguir captar todas as informações, porque é muito cheia de detalhes. Pois Teria como o senhor eu ia disponibilizar? até falar com ele, viu, Jéssica, para ele mandar depois o link para mim, o Elton, para eu disponibilizar para vocês, para quem quiser assistir novamente, tá certo? Tá ótimo. Mando sim. Aí eu vou passar para a secretaria do curso, e aí o pessoal já quer o material, o pessoal quer tudo, ó, tá aí, ó. Eu já prometi no chat, agora eu não fujo mais, não. Vou compartilhar. Não, ó, o que o Elton puder me mandar aí, talvez alguns artigos, eu não sei se o pessoal viu, aí fica tranquilo, Elton, se puder ajudar o pessoal. E eu vou dizer só uma coisa para vocês, isso aqui é só uma introdução. O Elton tá mandando bem nisso aí, amigo. Ele dá 20 horas de aula fácil sobre esse tema, não, Elton? Com certeza. Cada uma dessas substâncias, ela, embora sejam recentes, tem muita pesquisa em cima, né? A irisina, tranquilamente, só essa função no tecido adiposo é 2, 3 horas de história aí. Beleza. Então, pronto, pessoal, eu já fiz o registro da frequência de todos vocês, tá? Tanto no início como no final da aula. O nosso próximo encontro será dia 30 de setembro. A gente já tem uma palestra agendada para o dia 30 de setembro. Nessa disciplina, a gente tem tópicos variados, né? Apresentações variadas, tá bom? Então, mais próximo, a gente manda o link e o tema da aula para vocês, tudo bem? E, mais uma vez, eu queria agradecer e parabenizar o Elton pela contribuição com a disciplina e com a apresentação, viu, Elton? Agradeço também, Adriana, tanto a lembrança, a confiança também. Eu sei, vocês conhecem também o professor Adriano, ele é um professor bem metódico, bem rigoroso no bom sentido, como eu acredito que um professor deva ser, né, cobrando em relação ao aprendizado e ter essa confiança de ser chamado para esse momento me deixa muito satisfeito também. Então, agradeço também, viu, Adriano, pela confiança. Valeu, garoto.
Pessoal, boa tarde, viu? Um abraço. Aí, assim que possível, eu mando as coisas para vocês. Valeu, Elton. Um abraço, Um cara. abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.